Som. Estamos ao vivo, Paulo. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Mais uma vez aqui estamos para mais um estudo do GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse grupo de estudo que é vinculado à Casa Espírita Luz e Verdade, que daqui a pouco a gente vai colocar o endereço passando embaixo do vídeo. Antes aqui vamos apresentar os nossos colegas facilitadores de estudo, né, que vão apresentar o estudo de hoje. Do meu lado aqui, Felipe Miller, que vai abordar o estudo hoje do capítulo 13, do item 1 ao 7. Aqui embaixo de mim na tela, a Rejane Borges, que vai completar os itens do item 1, 8 ao 14, né? Hoje a gente vai dar uma parte só do capítulo 13. Então vamos aí saudar os nossos participantes também, todo mundo aí seja bem-vindo, boa noite a todos. Vamos aqui colocar na tela para vocês quem está chegando. Temos aqui a presença da Vânia Xavier. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda com a gente. Todos vocês aí que estão chegando podem, durante o estudo, estar participando com dúvidas, complementações, né? Para enriquecer o nosso estudo, né? O estudo é feito entre nós e vocês. Aqui também quem está com a gente é a Glauce Moreira. Boa noite, Glauce, seja bem-vinda. E temos também a Tatiane Silva. Boa noite, Tatiane, seja bem-vinda também. Isso, só chegar mais colegas aí, né? A gente vai estar dando as boas-vindas. Aqui, passando aí na tela, embaixo do vídeo tem um endereço eletrônico da Casa Espírita Luz e Verdade, né? Para aqueles, porque quem já participa aí desde o início do ano, né? Estamos sempre orientando que possa estar compartilhando o vídeo com outras pessoas, né? E assim, não tem assim, todos podem participar desse estudo, mesmo que seja na parte final, e aí no próximo ano podem ter o mesmo estudo aí, pode estar assistindo desde o começo. Né? Chegou mais alguém aqui, a Guaraciara. Boa noite, Guaraciara. Seja bem-vinda também. Então, vou deixar aqui o endereço na tela. Vou passar agora para a nossa colega Rejane, que vai ler a página inicial para a nossa prece. A página é do livro do Espírito de Verdade, de Francisco Cândido Xavier. O tema é Há um século. Há um século, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chegava a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal.
Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo-se as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava o trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lauré. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data, o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que a missiva se referia, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Esse texto é de Hilário Silva. Vamos à nossa prece. Meu áudio está saindo bem? Para aqueles que desejarem fechar os olhos, apenas para que a gente se concentre e una os nossos pensamentos na direção do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus, agradecendo a oportunidade da vida, a encarnação, a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de sermos donos da nossa vontade. Rogamos aos benfeitores, nossos anjos protetores, que venham ao nosso auxílio, a proteger o nosso encontro, nos inspirar com ideias, pensamentos edificantes, que esses possam se misturar com as nossas ideias, e assim a gente conseguir produzir reflexões importantes para a nossa jornada. Certos de que amanhã teremos um novo dia abençoado por Deus para pôr em prática novas ideias, novos sentimentos, novas atitudes,
fazendo dessa oportunidade de estar reencarnado uma oportunidade única de evolução, tendo a certeza que sairemos muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Obrigado, Felipe, pela prece, né? Chegou mais umas pessoas durante a leitura da página e a prece. Só dar as boas-vindas aqui a Luísa Dutra, né? Sempre conosco toda semana. Obrigado aí pela mensagem, né? E essa comunhão, né? Esse sentimento caloroso, mesmo à distância, mas aqui unidos pelo recurso digital, que possamos todos estar comungando, né? Dessa fraternização, desse momento, né? Então, seja aí bem-vinda. Boa noite a todos, né, que estão participando. E o Tiago também sempre conosco. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo também. Né? Então, na medida que forem chegando aí mais colegas, a gente vai estar dando as boas-vindas. E aí posso já passar o estudo para primeiro, agora é a Regiane, né? É o Felipe. Eu. Depois da Regiane. O estudo é seu, Felipe. Fique à vontade. Obrigado, Paulo. Gente, boa noite. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa segunda-feira de estudos, reflexões, né? Temos um novo capítulo. Eu adoro começar capítulos. Dá aquela ideia de vem coisa nova, né? Eu gosto. Então, temos um novo capítulo, né? Então, os milagres segundo o Espiritismo é o capítulo geral. Temos um subtítulo chamado Os Milagres, e a gente vai desenvolver agora os milagres no sentido teológico, que é um tópico. Né? É sempre importante lembrar a minha abordagem aqui, né? O conteúdo de um parágrafo, né, de um livro de Kardec, mereceria um parágrafo por dia, né? Só que a gente, obviamente, não teria uma finalização muito breve, demoraria muito. Então, a gente tem que ter uma estratégia. E a estratégia que eu adoto aqui a gente tem que cumprir o programa, né? A programação para terminar no fim do ano. Então, eu pego aquelas partes, resumo, aquelas partes que mais chamam a minha atenção, resumo, né? Coloco aquilo que eu entendi para vocês. Bom, aí vocês fazendo da mesma forma, colocando aqui o que acharam a atenção e o que chamou a atenção de vocês. E o que entenderam pode contribuir com a gente também, tá? Fica à vontade de participar. Então, vamos lá. Item 1. Os milagres no sentido teológico. Então, Kardec inicia esse primeiro item desse capítulo trazendo significados da palavra milagres, né? A gente está muito acostumado a ele, né? Então, ele vem trazendo um entendimento, ele primeiro ele vai definir o que é milagre, depois vai desenvolver toda a ideia dele de uma forma sempre muito respeitosa, sempre diante da ideia, não diante de pessoas, né? Combatendo pessoas, mas combatendo ideias. Então, ele começa assim, de uma forma bem didática. Ele diz assim, milagre na acepção etimológica. Né? Então, etimológica no sentido de o estudo da origem da história das palavras. Então, ele vem trazer o que significa milagre, sobre essa vertente, sobre a origem e a história dessa palavra. Né? Então, essa palavra, ele coloca aí, né? Ele traz o significado, milagre, é um prodígio, é uma maravilha, é uma coisa extraordinária, né? Que está fora de uma ordem, né? Extraordinária. E logo em seguida ele coloca assim, a academia definiu assim, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então, temos já duas definições para a palavra milagres. A primeira
levando em consideração a origem e a história da palavra, e a segunda, ele coloca subtítulo sobre vocabulário, né, sobre definição da academia. E no meu entendimento, eu acho que ele está se referindo à Academia Francesa de Letras, né, semelhante à nossa, Academia Brasileira de Letras. Existe uma lá, e essa academia define milagre da forma com que ele colocou aí, né? Um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Tá? Mas ele não para aí, ele coloca mais duas definições. No sentido das massas, né? No entender das massas, ele coloca assim: no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural, né? No entender das massas, no senso comum, né? O que aquela palavra, àquela época, naquela região, do que ele, né? Daquela região que abrangia o entendimento dele, era uma ideia, um fato extranatural, ou seja, tem aquilo que é natural e tem aquilo que está fora do que é natural. Né? E ele termina essas definições da palavra milagre no sentido teológico, que ele coloca assim: é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Derrogação no sentido de anular. Então, é uma anulação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. É interessante esse sentido teológico, que ele combina muito com o capítulo anterior, em que, falando lá, né, do Gênesis, do livro, em que a mentalidade daquela época era fazer de Deus uma entidade tão poderosa que ele tinha o poder de derrogar, de anular as leis que ele criava. Então, esse sentido teológico traz esse mesmo sentido. Quanto mais ele derroga, quanto mais ele anula, quanto ele mais coloca coisas que não consegue se entender, mais poderoso ele é, portanto, ele é o Deus. Era o entendimento da época. E eu gosto de pensar sempre que religião, assim como matemática, português, línguas, química, física, a religião ou a religiosidade, ela também evolui. O entendimento de Deus, a ligação da criatura com o seu Criador também evolui. Né? De Kardec para cá, também evolui. Né? Pelo menos espaço para evoluir sempre tem. Né? Então, hoje em dia, a gente já vive uma maturidade, né? Só você observar a sociedade, você vê que hoje em dia um pai que não coloca um filho devidamente matriculado na escola responde por isso, né? Tamanha é a preocupação de colocar, que dar educação, dar estudo para todos os seres que reencarnam aqui, né? Acho que há algum tempo atrás isso não era, na época do meu pai, por exemplo, meu pai tem 70, não tinha essa obrigatoriedade. E até porque meu pai com os irmãos ajudavam ali no sustento da casa, né? São seis, né? Então, 13 anos já trabalhando para poder ajudar ali, fechar o orçamento do mês. Era uma realidade que hoje a gente vive uma realidade diferente. E eu acho que essa mentalidade religiosa também tem muito espaço para a gente melhorar. O sentido religioso, a nossa ligação com Deus. E a doutrina espírita coloca muito nesse sentido pedagógico, do estudo, do esforço intelectual, para poder compreender e sentir melhor Deus, né? A gente está falando de religião. Né? Então, assim, ele coloca aí 4 posições, né? 4 entendimentos sobre a palavra milagre, à época de Kardec. E ele coloca no parágrafo, que é interessante, ele diz assim: às vezes um termo, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Não estou lendo, não. Às vezes um termo, ele cria uma acepção própria, dependendo até da localidade. Né? E no meu entorno eu vejo ainda esse entendimento da palavra milagre, ainda como algo que expressa até um comportamento. O que eu quero dizer com isso? Não, eu estou à espera de um milagre.
E o meu comportamento é cruzar os braços e ficar naquela rogativa à espera de um milagre. E os espíritos dizem que não funciona bem assim. Né? O Criador criando e as criaturas co-criando. Então, isso sugere um movimento da nossa parte. Né? Um movimento da gente tentar ajudar na criação, né, infinita de Deus. Bom, aí ele coloca assim, no último parágrafo, ele vai colocar assim, outras características dos milagres. Estou resumindo, tá? Ele coloca os milagres, para ser milagre, ele coloca assim, ser inexplicável. Ou seja, não tem como se explicar a ocorrência daquele fenômeno. Com exclusão das leis naturais, ou seja, aquilo que se conhece de leis naturais. Se aquele fenômeno dá para explicar, aquilo não é um milagre. Né? Tendo a explicação, não é milagre, mesmo sendo surpreendente. E ele termina colocando assim, para a igreja, é a origem do sobrenatural, impossibilidade de serem explicados. Depois ele continua como outras características dos milagres. Insólito, isolado, excepcional. Insólito no sentido de anormal, né? Isolado no sentido de separado. Excepcional, aquele que está fora de ordem, de padrão, né? Que está ele tá numa exceção, né? E ele conclui esse item dizendo assim: logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea ou voluntariamente, é que está submetido a uma lei. Kardec faz essa conclusão, palavras dele. Logo que um fenômeno se reproduz, este está submetido a uma lei. E desde então, seja conhecida ou não essa lei, não pode ser um milagre. Eu encontrei nesse ponto, mais uma vez, que Kardec explica, mas não concorda. Ele explica assim, um fenômeno se reproduz, então tem uma lei que rege aquele fenômeno, seja conhecido ou não. Né? Mas se dá para explicar ali, não pode ser um milagre no sentido que está sendo dado até o momento aqui. Tá? E no segundo parágrafo, perdão, no segundo item, eu vou pular direto para o segundo parágrafo, que é a parte que eu encontrei que é mais substancial para a gente compreender essa linha de raciocínio do escritor. Ele coloca assim, os séculos de ignorância foram fecundos em milagres. Aí ele coloca, né, a abundância de milagres com a ignorância. Porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. A partir do momento que a ciência começou a explicar fatos que não eram explicados antes, o milagre, no sentido que está sendo colocado aqui, né, naqueles 4 sentidos que ele colocou, ele foi, não, isso aqui a ciência explica, então não é milagre. Isso aqui explica, então não é milagre. Então, né, a abrangência do milagre foi diminuindo. E ele continua assim, mas como a ciência não havia explorado todo o campo da natureza, como ainda não, no momento, larga parte dele fica reservado para o maravilhoso. Então, o que a gente observa aí é a ciência explicando, dando explicação nos estudos, né, tirando o milagre, o sobrenatural, o extraordinário, se restringindo, né, já que milagre se entendia como aquilo que não podia ser explicado. Se a ciência explica, aquela ali já não é mais um milagre. Item 3. Expulso do domínio, primeiro parágrafo, vou ler exatamente o que está escrito lá, nesse primeiro parágrafo, quer dizer, nesse item inteiro, que ele é riquíssimo, ao meu ponto de ver. Expulso do domínio da materialidade, pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade.
no qual encontrou seu último refúgio. Então a ciência foi explicando e o maravilhoso foi saindo, né? Porque a ciência foi explicando e explica muita coisa, então o milagre foi se reduzindo. Aí ele se encastelou, né? Ou seja, ele foi para o campo da espiritualidade, no qual encontrou seu último refúgio, porque no campo da espiritualidade pouca coisa se explicava à época, né? E ele continua assim: o espiritismo, ao demonstrar que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. Né? Então, o espiritismo veio para colocar luz nesse ramo da espiritualidade. Né? Ao demonstrar que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza. Eu me lembro, quando ele fala de elemento espiritual, eu me lembro daquela divisão clássica que a gente faz da Trindade Universal. Deus, Espírito e Matéria. Onde esse elemento espiritual está aqui. E eu até chamaria, é uma definição minha, tá? É muito provável que esteja errada, mas eu colocaria assim, para fins didáticos: Deus, elemento espiritual e matéria, né? Como um espaço, né? Onde as forças da natureza agem. Forças essas sem muitas explicações, apesar do espiritismo. Porque lá naquele capítulo do Gênesis espiritual, onde ele fala do princípio espiritual, ele vai desenvolvendo o assunto e em certo ponto ele coloca: tem certas coisas que a gente não tem acesso ainda, né? Mas que essa divisão fica ainda mais clara no meu raciocínio. E ele coloca assim: o espiritismo, ao demonstrar que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. Então ele coloca essa força espiritual junto com a força material. Ele vai isso melhor um pouquinho mais lá embaixo, tá? Não vou detalhar muito agora, não. Faz com que voltem ao âmbito dos efeitos naturais, né? Ou seja, essa força da natureza, essa força espiritual, os que dele haviam saído. E ele conclui assim: porque, como os outros, tais efeitos também se acham sujeitos a leis. Então, esse elemento espiritual, como uma força viva da natureza, sendo regido por leis, que incessante concorrência, alinhamento com a força material. Ele termina esse item dizendo assim: se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não teria razão de ser e só então poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Né? Então, ele, de uma forma muito sutil, sem combater com muita energia desnecessária a questão do milagre, ele foi tirando a importância desse entendimento. Ele não discute se a palavra milagre está definida certa ou definida errada, que aquela definição é melhor. Não, ele usa um raciocínio e vem diminuindo, ele deixa o milagre no entendimento que era da época, mas ele vem tirando a importância do milagre naquilo que a gente conhece e daquilo que não conhece. Foi o que ficou para mim nesse tópico, quando ele coloca os milagres no sentido teológico. É de uma sutilidade, né? Até para discordar, ele é sutil. Quando tu percebe, ele está discordando e está tudo bem. Alguma coisinha aqui, alguma dúvida para esse ponto? Porque eu vou mudar de tópico. Vamos ver aqui. Posso botar aqui, Paulinho? Só para poder... obrigado.
Aí o Tiago comentou que essa evolução religiosa ainda encontra muitos obstáculos, inclusive no espiritismo. Infelizmente, muitos adeptos enxergam o tradicionalismo como base. É um comentário, né? Passa para o outro aí, por favor. Obrigado. E o tradicional vai na contramão da inovação. Como aprender o novo sem largar o mínimo do antigo? É uma pergunta, né? Eu acho que é um processo. Tem pessoas na tecnologia, né? Pensa só, eu acho que é parecido uma análise comparativa que eu vou fazer. Quando lança uma tecnologia nova, sempre tem aqueles que se aderem logo à tecnologia, né? Sei lá, o celular. Então sempre tem aqueles novos adeptos que vão na frente, querem explorar, querem saber. Tem aqueles que se rejeitam, né? Estou colocando os extremos opostos para a gente entender. Fazer um comparativo. Uma nova ideia também, assim, tem aqueles que aderem e tem aqueles que rejeitam, mas a ciência é uma obra de séculos, né? A gente estudou isso logo no primeiro capítulo e não sai da minha cabeça. Né? Porque a verdade, ela sempre perdura, então ela vai ganhando espaço. Olha o espaço que eu estava conversando hoje com a minha esposa, o espaço que o Espiritismo tem, nesse momento de pandemia. Né? A quantidade de pessoas querendo explicações do que o que está acontecendo nas suas vidas, né? Então, lá no grupo de iniciação, bomba, né, de gente, bomba. De querendo, mas, né, já numa fase pós-luto, ou durante o luto, querendo, porque morreu assim, assado, não sei o que, tal, morre, não morre, fica vivo. Então você vê que, acho que a sociedade, os humanos, tem os que se aderem rápido às ideias, tem os que resistem muito tempo às ideias, mas a vida, ela prossegue, né? A evolução, ela é contínua. Chega uma hora que você bate de frente com uma necessidade de entender melhor um fato, se aprofundar, entender novos conceitos. Né? Então, é muito comum, né, nesses grupos, agora, recentemente, a gente recentemente que eu digo pandemia para cá, né, de receber muitas pessoas em busca de respostas, né? E a gente dá boas-vindas, fala boas-vindas, sejam bem-vindos, a gente também está procurando. Então, vamos juntos. Bom, acabou aí? Acabou, né? Tem uma aqui do... Essa passagem... Perdão, Paulo, para não cortar não, eu ia falar que tem 2 comentários deles, aí eu não saberia se quiser comentar agora. Fica à vontade. Tá, eu já coloquei aqui, ó. Essa passagem me fez lembrar dos fenômenos de telepatia, vidência, cura por tratamentos espirituais ou reprogramação mental. Fenômenos que algumas ciências já ousam tentar entender. E ele conclui assim: acho interessante que essa concepção de milagre tem muito a ver com a necessidade de controle do ser humano. Se não controle é divino. Não entendi muito bem, ainda estou refletindo aqui. Eu acho que eu entendi que você falou, Tiago, no sentido de que alguém que quer utilizar do conhecimento com o objetivo de ter o seu poder, ter o seu campo de atuação, né, ter o seu campo de manipulação, ter o seu campo de liderar, né, para uma certa direção. Fenômenos humanos. Né? Então, acho que a gente tem que tentar entender, né, esse movimento, né, dessas lideranças e se apoiar naquelas que praticam a sua isenção, né? Se não controlo
É divino. Ah, sim. Ah, você me fez lembrar. Eu indo trabalhar no trem uma vez, aí estava conversando com um amigo protestante de muitos anos, amigo de muitos anos, e a gente falando de religião, de Bíblia e tal, não sei o quê. Era a forma mais legal de ficar 1h30 dentro do trem. E a gente falando de fé, e ele naquela opinião dele de que não. A fé é aquilo que a gente entrega e não raciocina, né? Aí eu olho, posso até entender, mas eu discordo. Não, mas como é que tu pensa a fé no raciocínio? Foi um diálogo interessante, né? Então, tem certas pessoas que, né, aquilo entrega ao sobrenatural, aquilo que ele não consegue compreender, né, que está no controle dele, e acha que não tem, as coisas não têm que ser raciocinadas. Entendi. Obrigado aí, Thiago. Então vamos aí, né? 35, vamos para o item 4. O Espiritismo não faz milagres. Então, olha só, é uma afirmativa. E ele conclui de uma forma muito brilhante, porque ele explicou o que significa milagre no entendimento dele. Aí ele vem com uma afirmativa. Olha só, eu já disse o que são milagres. Eu estou dizendo aqui, o Espiritismo não faz milagres. Né? Vamos ver o que ele tem para trazer para a gente aí. Ele coloca assim, logo no início. O Espiritismo vem, pois, por sua vez, fazer o que cada ciência fez no seu advento. O Espiritismo vem fazer com que cada ciência fez no seu advento, no seu momento. Revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis, dessas novas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Né? Então, ele vem explicar esse campo onde o milagre tinha muita abertura, muito campo de atuação. Né? Então, o Espiritismo revela novas leis, né? E os fenômenos resultantes dessas leis. E ele diz uma máxima que eu acho que é de conhecimento de todos, e esses fenômenos se prendem à existência dos espíritos. E aí ele começa no item 4, a partir desse parágrafo até o item 5, ele vem numa definição de espíritos. Não é muito novidade para a gente. Então, vou resumir da seguinte forma. Espírito. O espírito nada mais é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal. Visto não morre, igual ao corpo que se destrói. A existência do espírito é tão natural depois quanto durante a encarnação. O espírito está submetido às leis que regem o princípio espiritual, igual ao corpo submetido ao princípio material. Aí aqui quando vem essas paradinhas aqui, eu fico empolgado. Então ele diz que o espírito, Deus, espírito, matéria, Deus, elemento espiritual. Então ele diz que o espírito está submetido ao princípio espiritual, ao PE, aquele mesmo princípio espiritual que está lá na Gênese espiritual, capítulos anteriores que a gente já estudou. Eu até voltei lá e, particularmente, eu consegui ver sentido, né, nessa definição que ele coloca de princípio espiritual como oposição àquilo que é material. Né? Então, ele coloca que o espírito está submetido às leis do princípio espiritual, do elemento espiritual, assim como o corpo está submetido ao princípio material. E ele, depois, na outra linha, ele coloca assim, o princípio espiritual e o princípio material
têm necessária afinidade. Né? Aí, é importante a gente entender, de princípio material, não somente o corpo, mas também matérias mais sutis que o corpo. Mas ele quer dizer um negócio muito simples. Ele diz, esses dois princípios têm afinidade. E ele continua dizendo assim, reagem incessantemente um sobre o outro. Reagem. Então, eles estão afins e reagem um sobre o outro, como se fosse duas partes de um mesmo todo. Né? Então, uma forma com que ele encapsulou isso, né? Como o princípio espiritual e o princípio material, eles têm afinidade e um reagindo em relação ao outro. Né? Numa explicação que eu consegui entender muito clara, a gente tem nosso perispírito, a gente tem nosso corpo. A gente não consegue ver a diferença agora, muito dos dois. Basicamente, parece ser uma coisa só, mas está ali, um reagindo no outro. A exemplo, principalmente das doenças que aparecem, a gente vai tomar um remédio, né, como uma doença, como uma manifestação do nosso perispírito no corpo. Então, essas coisas estão muito afins. O meu espírito só consegue ter uma satisfação que eu estou tendo aqui agora, porque necessariamente o meu corpo está aparecendo nessa câmera. Se não fosse o meu corpo aparecendo nessa câmera, o meu espírito, né, não conseguiria capturar essas impressões. Esse momento que eu os vejo, né, que eu estou vendo vocês estão interagindo e tal. Então ele diz que espiritualidade e materialidade são duas partes de um mesmo, deles resultam movimento e harmonia do conjunto. Ele está falando dessa relação, princípio espiritual, princípio material. E no item 5, ele termina assim, ainda falando do espírito, né? Através do perispírito, corpo fluídico, atua sobre a matéria, encarnado ou desencarnado. Essa parte é importante a gente prestar atenção, porque assim, aí é um momento que ele coloca o perispírito como um corpo material. E que a gente consegue, com o perispírito, atuar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Aí ele termina falando assim, faz como fazia o homem, a espécie humana, o homem encarnado, na medida de suas capacidades. Então aqui a gente encarnado, reencarnado, temos um limite, temos nosso potencial, é o limite das nossas capacidades, e quando fora deste corpo, temos esses limites. Também temos limites, não iguais a estes, mas também temos limites. Aí ele termina dizendo assim, serve dos órgãos materiais de um encarnado, no caso um médium, né, como se fosse secretário ou intérprete. Aí ele coloca um exemplo de um corpo fluídico, de um perispírito, atuando junto com o médium, e esse médium sendo secretário, escrevendo, ou sendo intérprete, falando, mostrando um pouco do mecanismo desses dois princípios, né, de uma forma resumida, princípio espiritual, princípio material, interagindo, né, tendo necessária afinidade. Item 6. Ele coloca assim no primeiro parágrafo. Como o meio na qual agem os espíritos e os modos de execução não são mais os mesmos que no estado de encarnação. Os efeitos são diferentes. Olha só que interessante. Os espíritos agem em um meio e executa algo. Ele está sendo muito genérico, né? Só que esse meio é diferente de um meio de quando se está encarnado. Obviamente, é um outro tipo de matéria. E os efeitos desse meio são diferentes, né? Porque está ali num âmbito espiritual, um outro tipo de matéria. Esses efeitos parecem sobrenaturais, porque são produzidos com auxílio de agentes
diferente dos que nos servimos. Então ele está falando, todo esse movimento, todos esses fenômenos, toda essa ação dos espíritos na erraticidade, como exemplo, tem agentes diferentes, são meios diferentes, são modos de execução diferentes. Então não tem por que eu usar as mesmas leis material sólido que a gente vive para equiparar, para dizer que aquilo é válido ou aquilo não é válido. Ele termina assim, porém, desde o momento em que esses agentes estão na natureza e as manifestações ocorrem em função dessas leis, não há nada de sobrenatural ou de maravilhoso. Então ele explica, nesse âmbito do espírito, onde tem perispírito, onde tem elemento espiritual, onde tem princípio espiritual, ali tem leis, porque os fenômenos ocorrem. Só que os efeitos são diferentes dos efeitos que a gente provoca numa matéria densa como essa. Eu entendi dessa forma. E ele coloca aqui um exemplo para se fazer entender. Ele coloca, antes de conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos eram considerados como prodígios de certas pessoas. Desde que a causa foi desconhecida, o maravilhoso desapareceu. A ciência explicou a eletricidade, o milagre saiu daquele campo ali da eletricidade. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas. Ele termina que não fogem da ordem das leis naturais, mas que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que são de origem e de uma intensidade de crenças supersticiosas, né? E coloca os fenômenos espíritas como leis elétricas, acústicas, luminosas, que já têm uma explicação, e o maravilhoso e o milagre desapareceu desse campo, né? E ele perde campo assim, conforme as leis vão sendo entendidas e descobertas. Tô invadindo um pouquinho aqui que não tô vendo pergunta, tá? Aí eu tô indo um pouquinho lento aqui, mas eu não vou terminar atrasado, não. E o item 7, que ele coloca assim, contudo dirão. Então ele está dando continuidade ao item 6. Contudo dirão, apesar disso que ele falou, dirão, vós admitis que o espírito possa levantar uma mesa e mantê-la suspensa no espaço sem um ponto de apoio? Isso não é uma derrogação, uma anulação da lei da gravidade? Aí ele diz, sim, da lei conhecida. Mas conhecem-se todas as leis? Né? Então ele traz aqui, se eu não me engano, foi até uma resposta que ele deu na Revista Espírita quanto a esse argumento que usaram para ele. Quanto às mesas girantes. Por que as mesas girantes falavam se aquilo ali não era uma derrogação das leis, da lei da gravidade? Ele diz, de alguma forma. Porque é só essa lei que se conhece, né? Que rege o aspecto material. Mas se conhecem todas as leis, aí ele coloca 2 exemplos aqui. Antes que tivesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma máquina pesada transportando muitos ônibus poderia vencer a força de atração? Né? Me ajudem aqui, mas eu entendi isso aqui, ele está se referindo a um dirigível. Né? Aqueles, como se fosse uma espécie de balões, né? A força ascensional de alguns gases, né? Quem diria que poderia levar pessoas, rompendo a atração, né? A lei da gravidade. Transportando muitos ônibus. Isso parece maravilhoso, diabólico. E ele coloca assim, no outro parágrafo, há um século dele, né? Aquele que propusesse transmitir uma mensagem a 3.000 quilômetros e a receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco, se conseguisse fazê-lo. Teriam acreditado que ele teria o diabo às suas ordens, uma vez que, então, só o diabo seria capaz de andar tão depressa. Entretanto, atualmente, reconhece o fato de que só não é possível, como parece absolutamente natural. Como nós aqui, né? Diabólico, a gente... o pessoal de São Paulo, o pessoal de Belém do Pará,
pessoal da Holanda participar das atividades do nosso centro, né? Temos tecnologia. E ele conclui o item 7, respondendo à pergunta inicial, falando sobre as leis, né? Falando sobre a mesa. Ele conclui assim: assim, porque um fluido desconhecido não poderia, em certas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalancear a ação da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Né? Aqueles zeppelins, né? Ou o zeppelin, o nome veio depois, mas aqueles balões que conseguem vencer a gravidade. Por que um fluido não poderia atuar na mesa, levantá-la, né? Derrogando as leis da gravidade? Né? Ele faz essa pergunta afirmativa. Né? E ele termina assim: é exatamente o que acontece no caso em questão. Né? Um fluido que atua na mesa e que levanta a mesa. E o especial disso é que ali tem uma inteligência, porque a mesa se comunica. Aí entra o elemento o elemento espiritual, o princípio espiritual, ou individualizado, um espírito que usa desse fluido para se comunicar de alguma forma. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Então, Paulo, acho que se vocês não tiverem nada a comentar, pode passar para a Regiane, dar continuidade. A gente agradece ao Felipe, né? Muito bom aí o seu esclarecimento, a abordagem, muito legal mesmo. Sobre os comentários aqui, a boa parte já foi, né? A gente já falou. O Thiago comentou algumas coisas, eu só queria dar uma boa noite para a Luciane. Foi a que estava faltando, né? Que eu vi aqui. Seja bem-vindo aí. Tem a maioria dos comentários, a gente já colocou aqui na tela, do Thiago. Só tem o último aqui, que ele comentou agora. Vou deixar aí para vocês. Ele fala assim: com o magnetismo que atrai objetos metálicos sem manifestar num volume material notável em si. Isso daí é um conhecimento, né? Em que a ciência vai explicando e o milagre vai perdendo espaço. Eu gostei dessa abordagem dele, bem sutil. Posso passar para a Regiane? Vocês têm mais algum comentário dessa parte? Deixar o estudo contigo, Regiane. A Regiane vai comentar do item 8 ao 14 dessa primeira parte do capítulo 13. Oi, gente, boa noite. O áudio tá ok? Bom, tentar complementar o estudo do Felipe vai ser uma tarefa difícil, tendo em vista que ele falou praticamente tudo. Então, eu vou chover muito no molhado. A verdade é essa. É porque não tem muito o que falar, né? O Kardec, ele, para poder complementar a informação que o Felipe estava dando, ele vai falar o seguinte, que foi mais ou menos o que o Felipe já disse, que os fenômenos mediúnicos que acontecem no espiritismo, que o espiritismo ele não faz milagres, e que esses fenômenos espíritas estão todos subordinados às leis da natureza, e que a esta eles não revogam, né? Quer dizer, esses mesmos fenômenos estão dentro das leis da natureza, eles ocorrem dentro de leis que permitem que eles ocorram. E apesar da ciência não estar desenvolvida a ponto de estudar esses fenômenos espíritas, eles por isso permaneceram por muito tempo no campo do sobrenatural. Então, como o Felipe falou agora mais para o final, antes de conhecer o magnetismo, e até o Thiago também comentou sobre isso, de vez em quando eu olho para cá porque eu tenho um computador aqui
Aí eu fico viajando no que está escrito aqui nos comentários, que eu acompanho o comentário por aqui. Então, antes mesmo da humanidade, né, da ciência, entender os fenômenos elétricos, o magnetismo como um fenômeno elétrico, esses fenômenos magnéticos estavam no campo do maravilhoso, né? Então, tudo aquilo que circundava o fenômeno das mesas girantes, né, de objetos que se movimentavam, né, cadeiras que giravam, lápis que se levantavam. Tudo isso estava no campo do maravilhoso, porque a ciência não conhecia ainda o magnetismo como uma força elétrica. Conhecida a força, ela e a causa que originava esses fenômenos magnéticos, esses fenômenos saem do campo do maravilhoso e passam a integrar a ciência. Então, o Espiritismo procura sair do campo do maravilhoso com o uso do raciocínio e impede também a crença de outras ideias no campo do maravilhoso, mostrando o que é possível e o que não é possível. Ele vem com paciência, com uma paciência imensa, a dizer, gente, olha só, até certo ponto isso é possível. Isso que vocês falam que como é que Kardec é um milagre, né? Não é possível porque não existem mecanismos para poder sair. Por exemplo, né? Quantas vezes eu que fui criada na Igreja Católica ouvi falar de fenômenos como, por exemplo, estátuas que choram ou sangram, né? Então, muitas vezes o History, o canal que tem na TV a cabo, procurou estudar esses fenômenos para tentar explicar, né? Se conseguiu ou não conseguiu, se ficou ainda assim no campo do maravilhoso, mas isso foi só um exemplo, tá? Não estou desmerecendo o fenômeno, não estou dizendo que existe, não estou dizendo que não existe, estou dando um exemplo de um fenômeno do qual a gente tem essa coisa do maravilhoso, né? Do milagroso. O Espiritismo ele vem tentar fazer com que, à medida que ele explica alguns fenômenos que ocorrem dentro do Espiritismo, ele também vem dizer para a gente até que ponto as coisas elas podem acontecer ou não, porque ela começa a tirar o véu, a desmistificar algumas coisas. Então, ele vai, com o uso do raciocínio, impedindo a crença em outras ideias no campo do maravilhoso, mostrando o que é possível e o que não é possível. O sobrenatural, ele é quimérico, ele é exclusivista, ele não é, igualitário, ele não é universalista, ele não é igualitário, ele é egoísta. Por quê? Porque aquilo que é milagre não vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer apenas com os escolhidos. Vai acontecer com um e com o outro. Então, quando você diz que aquilo é exclusivista, é sobrenatural, isso vai acontecer com escolhidos, você tira um dos caráteres de Deus que são mais importantes, que é a universalidade do amor dele, que é a questão de que é tudo igual para todo mundo na cabeça de Deus, né? Porque se ele fizer um milagre para um e não fizer para o outro, bom, onde é que ficou a igualdade desse Deus que a gente acredita, né? Jesus, ele fazia milagres, sim, mas existia uma característica muito interessante nos milagres, né, nos chamados milagres de Jesus, onde ele falava assim: a tua fé te curou, né? Então, não necessariamente era ele, eu acho que ele deixou bem claro que não era ele que fazia o milagre, é
era o outro, era o querer do outro. Então, essa fé que gera talvez o maravilhoso, quando a gente fala de milagres, de curas, né, de Jesus, quando eu penso em fé, eu penso que a fé, ela demanda comprometimento. Normalmente uma pessoa que procura um milagre, ela está numa situação em que aquele fato que circunda ela parece não ter solução, e ela acaba se comprometendo com várias coisas para alcançar esse milagre, né? Ela se compromete psicologicamente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de alguém que precisa da cura de uma doença, ou uma pessoa que não poderia ter filhos e que quer ter filhos. O que passa na cabeça dessa mulher, né, ou desse pai? Nossa, Deus, olha, se você me der um filho, eu vou ser o melhor pai do mundo. Eu vou cuidar dessa criança como eu nunca cuidei de ninguém na minha vida. Essa criança vai ser tão amada. Quer dizer, essas pessoas que querem um milagre por aquilo que tem uma possibilidade mínima de acontecer, ele acaba se comprometendo. Não, eu vou passar no meio desse tiroteio, mas olha, eu prometo que se eu sobreviver, né? E aí a gente adentra esse campo dos compromissos. Então, esse compromisso e esse querer que circundam a fé, eles excluem a negação do que é material e a gente vai entender uma questão que Kardec, e isso o Haroldo é quem fala muito sobre isso, ele fala que o Consolador, quando ele veio no século, Consolador de Almas, quando ele veio no século XIX, trazendo a doutrina espírita, ele chega com um discurso ameno, humilde, refletido, propondo uma aliança entre a ciência e a religião, entre a razão e o sentimento. Porque quando a gente fala no maravilhoso, a gente não está falando de racionalidade, né? Não lá no início da palavra que o Felipe estava explicando para a gente, ela fala muito mais de um sentimento, né? Coisas que não se explicam, coisas que a ciência não pode, não tem ainda condições de explicar. Então, o que o Espiritismo vem trazer é o seguinte: olha, não pode explicar ainda. Isso não quer dizer que é uma condição definitiva. Em algum momento, se a gente se debruçar a buscar os motivos pelos quais aquilo tudo funciona, é fato que a gente vai vir a encontrar quando a ciência tiver um desenvolvimento propício, né? Então, o Consolador de Almas, que é o Espiritismo, ele propõe uma aliança entre a ciência e a religião. E propondo o desenvolvimento simultâneo e gradual da inteligência. Porque o que era a nossa crença nessas religiões que eram tantas, que faziam milagres, as egípcias, as celtas, as hindus, as católicas, como era o nosso sentimento diante dessas religiões? Era de uma crença cega, que não questionava, que acreditava porque alguém acima da gente, que tomava um lugar de sacerdote, sacerdotisa, de um superior religioso que dizia pra gente, olha, amém? Aí a gente, amém. Todo mundo acreditava. O que esse Consolador vai vir trazer é o seguinte: um desenvolvimento simultâneo e gradual da inteligência e do sentimento, tentando aplicar os fatos considerados extraordinários e milagrosos. O Espiritismo ele vem tentar explicar que o elemento espiritual também é uma força da natureza e que ninguém vai precisar abdicar da inteligência e do bom senso
para cultivar a sua própria espiritualidade interior. Não há necessidade da gente abrir mão do raciocínio para cultivar. A gente pode cultivar a nossa espiritualidade interior, entendendo que o espírito é uma força da natureza. Ele está aí. E ele pode ser mais palpável do que a gente pode imaginar, porque ele produz fenômenos que são perceptíveis pelos ouvidos, pelo olfato, pelos olhos, pela pele, porque quantas vezes você se sente tocado por alguém, às vezes? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu sonhei com você e você me dava um abraço. Eu tenho certeza que você foi me dar um abraço. Eu falo, gente, é impressionante como a gente acorda com aquela sensação de que tocou a pessoa, de que sentiu o cheiro do cabelo dela, de que conversou com a pessoa, que deu a mão para ela, né? Às vezes é tão perceptível. Então, esse consolador prometido, esse consolador das almas, ele vem dizer que a gente não precisa abrir mão da racionalidade, nem do método experimental, da análise, para poder viver uma religiosidade madura, né? Ele traz uma proposta conciliadora, conclamando reunir o sentimento à razão. Então, o milagre, ele sozinho, apartado da ciência, ele parece uma palavra traiçoeira, porque ele é usado para expressar um extraordinário. O que é o ordinário? O ordinário é aquilo que está lá encaixotadinho, bem delimitado, bem determinado. Quando você fala que o milagre vem trazer uma coisa fora da ordem, um extraordinário, ele causa um deslumbramento. E esse encontro com o extraordinário, o fenômeno, ele traz uma desigualdade, quer dizer, o extraordinário pode alcançar você, pode trazer uma benesse para você, porém não vai trazer uma benesse para todo mundo. Por quê? Porque não é todo mundo que merece o extraordinário. Então quer dizer que se eu estiver do seu lado, no ponto de ônibus, e de repente eu for assaltado, mas você não, você mereceu não ser assaltada e eu mereci tomar um tiro, morrer e ser assaltada ali naquele momento? Então foi um milagre você estar vivo e eu não? Na verdade, o Espiritismo ele vem trazer explicações, né? Ele vem retomar as origens para dizer para a gente que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu evitei ler um pouco, mas eu vou ler agora os dois últimos pontinhos, ou melhor, alguns últimos pontinhos. Eu vou até 21 aí. Deixa eu ver. Tem bastante tempo, Regina. Não, é 25. Tá. 1:15. Então, aí ele no ponto 8, ele vem falar o seguinte: o Espiritismo ele não tem pretensão de haver dito a última palavra sobre seja o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência. Quer dizer, nem mesmo o que é da competência do Espiritismo, ele não vem dar uma última palavra. Ele vem dizer para a gente assim, vamos pensar sobre isso? Que tal pensarmos numa vertente desta ou daquela forma? Né? Nem se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Ponto 12. Os fenômenos espíritas são, as mais das vezes, espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com quem eles se dão, e que, em regra, são os que neles menos pensam. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiums. Deixa eu fazer assim para não ficar de cabeça baixa. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age como conhecimento de causa, onde a classificação de médios conscientes e médios inconscientes. Esses últimos, os inconscientes, são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados e incrédulos que assim praticam o espiritismo sem o saberem.
nem o quererem. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se podem suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que noutros é provocado pela ação magnética. Resultem, porém, ou não esses fenômenos de um ato de vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta uma linha das leis naturais. Os fenômenos, portanto, nada absolutamente produzem de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre fazem. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos dados que resultam da ação de um agente fluídico, que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. É, pois, totalmente impróprio o epíteto de taumaturgo que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo. Isso aqui tá fazendo barulho aí, né? Eu tô mexendo no microfone. Que os críticos do espiritismo há dado a certos médiuns. A qualificação de milagres emprestada por comparação a esta espécie de fenômenos somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles. 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis. Bom, os micro-organismos também eram invisíveis, né? Mas, em determinado tempo, quando a gente passou a ter uma ferramenta de vê-los, a gente entendeu que a ação de muitas doenças eram causadas por coisas que a olho nu a gente não consegue ver. Então, a intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não nos torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma força da natureza. Força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, por isso, passaram por prodígios nos tempos idos, do mesmo modo que o magnetismo. Ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos porque eles em todos os tempos se produziam, porém não se conhecia a lei e foi desconhecimento desta que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque tanto operam um milagre os espíritos quando fazem uma mesa que se mova sozinha, que os mortos escrevam como um milagre que opera o médico. Tem uma série chamada Outlander, que ela é muito interessante, né? Como a Claire viaja no tempo e volta no passado, mais ou menos em uns 100 anos. Ela que era uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial, quando chega em 1700 e alguma coisa, quando ela voltou no tempo, ela passa por uma situação em que havia uma igreja abandonada e que falaram que a igreja era amaldiçoada. Na verdade, o que tinha, porque todas as crianças que iam até lá, elas passavam mal e começavam a espumar pela boca e elas tinham febre, começavam a se revirar. Então falavam que lá no local existia um demônio, um espírito do mal, e que todas as pessoas que passavam por lá, elas voltavam com essa característica. Na verdade, é porque as crianças viam uma frutinha vermelhinha que era muito interessante, mas era tóxica, e elas comiam essa frutinha. E essa frutinha causava o quê? Envenenamento. E o que faz o envenenamento, né? A pessoa começa a encurtar a respiração, né? A garganta, ela fecha, começa a espumar, e ele começava a fazer aquela voz rouca pedindo socorro, daí começava a revirar o olho. Era nada mais, nada menos desinformação com relação à toxicidade de uma planta.
Quer dizer, olha gente achando uma coisa sobrenatural e era só ciência mesmo, era falta de conhecimento, né? Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres seria um ignorante do assunto ou um enganador de tolos. Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas. Haverá fora dele milagres na acepção usual da palavra? Quer dizer, fora do Espiritismo existem milagres, então, já que a gente está dizendo que dentro do Espiritismo não existem milagres? Digamos primeiramente que dos fatos reputados milagrosos ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicações nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e, como tais, nada têm de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolice, quer dizer, enganação, com o fito de explorar a credulidade dos outros. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originariamente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou essas situações até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar o erro do erro à verdade. Bom, era isso que eu queria falar e parece que tem algum comentário do Tiago aqui. Cadê? Tem alguns comentários dele, vou colocar. Foi a partir daqui, eu acho. Como a mediunidade, que parece desprestígio de quem não tem esses dons. No entanto, sabemos que são compromissos e aprendizado daquele indivíduo que atende. Exatamente. É por isso que Kardec, quando ele falava sobre os médiums, ele nunca considerou os médiums como pessoas especiais, dotadas de poderes, pelo contrário, né? Os espíritos sempre vieram dizer para a gente o seguinte: olha, quem tem mediunidade tem, acima de tudo, responsabilidade. E tem, acima de tudo, o dever de não usá-la para benefício próprio, né? Como, por exemplo, ganhar dinheiro, ou seja o que for. Então, muitas vezes a gente vê a mediunidade como se fosse um superpoder dado, né, um milagre dado de Deus para determinadas pessoas, sendo que vai muito além disso, né? Outro comentário do Tiago. As famosas promessas que de tão fervorosas acabam mobilizando fenômenos para o milagre objetivo acontecer. Porque o que acontece? É aquilo que eu falei sobre a questão do comprometimento, né? Às vezes o milagre, ele, na minha cabeça, e aí é uma questão pessoal, de raciocínio meu, como eu falei, o Espiritismo não está aqui para delimitar nada, ele está aqui para fazer com que a gente raciocine com as ferramentas que a gente tem. O milagre, para mim, muitas vezes parece um empecilho que Deus coloca na nossa vida para nos forçar a nos comprometer com certas coisas, né? Quantas vezes, e até a gente estava falando umas coisas muito engraçadas, né? Lá antes aqui no início, e eu estava falando assim, nossa, eu não queria estar aqui nessa atividade, né? Eu queria era ser veterinária. Mas eu falei assim para Deus, quando eu não consegui ser veterinária: ai meu Deus, por favor, me deixa passar na faculdade de Direito, eu tenho tanta coisa boa que eu vou poder ajudar. Aí ele fez assim: opa, você está se comprometendo, queridinha? Toma aqui para você, ó. Eu vou te dar isso aqui, mas não esquece que você se comprometeu. Então, às vezes, a gente não se percebe, mas aí quando acontece, você fala: nossa, isso foi um milagre, porque tinha tudo para não acontecer. Não era previsto de certas coisas acontecerem, aconteceram, mas porque houve um comprometimento. Eu falo isso porque até a vinda do Lucas na minha vida foi mais ou menos assim também. Vieram me avisar que eu não podia engravidar e tal. No início eu também não estava vindo, mas quando disseram assim, não, você não pode, eu falei, opa, mas agora eu quero. Agora eu quero, porque imagina.
meu marido também quer ter filhos e tal. Então, assim, a gente acaba se comprometendo para que esse milagre aconteça. E ele, às vezes, impulsiona a gente a se comprometer, né? Então, me parece, às vezes, um incentivo de Deus para que a gente se comprometa com determinados objetivos, né? Que a gente preste atenção na importância desses objetivos a serem alcançados e que talvez a gente tenha deixado muitas vezes para trás. Eu queria só uma complementação também, né, dessa questão assim de o quanto que a fé, né, um pensamento muito forte, acaba atraindo algo ou produzindo algum efeito, né? Isso é muito comum. Na verdade, é só um convite para os próximos estudos, quando a gente entrar no capítulo 14 dos fluidos, Kardec vai explicar isso bem, né? Como que o espírito, né, nós, a nossa essência espiritual, a gente manipula os fluidos pela força do pensamento, pela vontade, né? A gente Pela atrai, vontade. né? Por exemplo, até nas questões das colônias, dos mundos espirituais, das construções, até me lembrando uma passagem quando o Felipe comentou, né, que a forma dessa matéria no mundo espiritual não é da mesma forma, né, como a gente manipula aqui no mundo material. E lá o espírito manipula pela vontade, mesmo que inconsciente, né? O que eles imaginam é o que eles vivenciam, o que eles constroem. E isso é interessante. É só mais, quando a gente for estudar os fluidos, isso aí vai ficar mais esclarecido. Mais detalhado, E outro comentário dele. A religião poderia muito bem ser a ciência do desconhecido, mas ainda temos a alegoria do espiritual milagroso, muito forte, e isso afasta o método minimamente científico. E é isso que o Kardec está propondo, né? Todo tempo, Kardec vem propor uma aproximação para que a gente, por mais que ele não quer submeter a ciência ao fenômeno do sentimento, porque ele entende racional pessoa que ele era, que a ciência deve continuar no seu exercício de investigação, sabe? Dureza mesmo, questionando, discutindo, duvidando, mas também não quer que a gente, como religião, se aparta por completo dessa ciência, né? Isso ele deixa bem claro desde o início. A partir do século XIX, né, houve assim, uma mudança, né, ao longo desse século. Porque antes, até então, no antigo regime, a religião tinha uma força, né, um domínio. Até da questão do velho, da Bíblia como um todo, né? Mesmo as publicações científicas, né, tinham assim, um receio de ir de encontro com dogmas estabelecidos. E depois, a partir daquelas revoluções todas, houve um processo reverso. Então, e isso é irreversível ao longo da história até hoje, né? Então, o domínio passou a ser científico. Ou seja, religião sempre vai existir, jamais não vai, tão cedo não vai acabar, né? As igrejas, a influência, as pessoas, né? Porque as pessoas precisam da religião. Mas, assim, as coisas passaram para ter credibilidade, né? Valor verídico e tudo, tem que ter um cunho científico. E aí houve esse divórcio até hoje. Estou falando isso porque nosso vídeo aqui está em público no YouTube, né? Então, de repente, você vai assistir e só para dar esse esclarecimento. O que ocorre hoje em dia, tem até um vídeo que o Felipe postou no grupo nosso, né? Sobre, assim, por exemplo, estudos. O que a ciência faz é estudos sobre a fé, né? Como que esse sentimento, de algum modo, implica na saúde, né? Individual, coletiva. Ou seja, você tem temas esparsos que a ciência estuda da religião, né? Agora, essa mistura, assim, eles fazem essa separação, né? Porque assim, a religião ela trabalha com dogmas, com fé. A ciência trabalha com teorias que não funcionam como dogmas. Teorias são elaboradas de modo a cada observação de fenômeno ela poder ser atualizada ou até
construir uma outra teoria, né, que dê mais explicação. Os próprios, a própria ciência da área da medicina, ela vem se aproximando bastante, por exemplo, das ciências psicológicas, né? E eu acho que eu já falei isso para quem vem acompanhando a gente já de outros estudos, já me ouviu falar sobre as doenças psicossomáticas, né? Que são todas. Todas as doenças, elas têm um fundo psicossomático, ou, se não todas, de uma grande parte, quase que a maioria delas, deixando muito poucas para a genética, né? Para a questão genética. E mesmo assim, mesmo essas que têm essa característica genética, às vezes precisam de um clique, né, da mente para fazer com que elas ajam, porque muitas delas estão lá e que nunca se manifestam, jamais se manifestam, dependendo do equilíbrio dessa pessoa. Então, há um caminho, há uma tendência para que o sentimento seja estudado, para saber até que ponto ele tem influência nessa ciência, por exemplo, do corpo, né? Felipe, se quiser falar alguma coisa, fala, viu? Eu só falei, sem parar. Então, falta 4 minutinhos, né? Não tem mais comentários. Mais nada, Rejane? Nada. Não, mas foi legal aí a participação. A gente agradece de novo o Felipe e a Rejane pelos esclarecimentos e a participação de todos, né? Vocês que estão ouvindo, que estão comentando, participando. Esse capítulo não se encerra. Na próxima semana a gente estuda os últimos itens dele, né? Do capítulo 13. E é isso, né? Já continuar conosco aí nas próximas semanas. Então vamos fazer a prece final. No caso sou eu, né? Vou fazer a prece. Fazer a prece final para encerrar o nosso estudo. E assim, aqueles que desejam fechar os olhos, se concentrar, imaginar nosso pensamento, Deus, nosso Pai, nosso Criador, e agradecer por esse momento, pelos bons espíritos e os guias de cada um, o guia desse estudo, que estão sempre nos orientando para o caminho do bem, dos esclarecimentos, que possamos aproveitar esses estudos para, na nossa relação social, no dia a dia, sabermos vivenciar tudo aquilo que a gente aprendeu em grupo, em conjunto. E assim agradecer a oportunidade e sempre procurar fazer a nossa parte. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa semana. Tudo de bom. Boa semana, gente.